Olá, sejam muito bem-vindas à nossa primeira live desta série que está começando hoje, que é a nossa série Podcast 6K, que é para você, pedagoga, que tá aí, ó, querendo conquistar o seu espaço, querendo faturar os seus R$ 6.000 por mês. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nesse programa eu vou falar sobre uma oportunidade que poucas pedagogas estão aproveitando e que leva aos R$ 6.000 por mês. Então, quem não me conhece ou para quem me conhece, eu também sou, não vou mudar. Eu sou a Anne, sou pedagoga e no episódio de hoje eu vou te contar o que você não deve fazer como pedagoga se quiser conquistar R$ 6.000 por mês em até um ano. Baseado aí na minha experiência, na minha estrada, que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês. É uma série que vai te mostrar o caminho para faturar 6.000 por mês em até um ano, isso mesmo. Ou seja, não é uma simples live para quem não está disposta a mudar. Então, se você está aqui, é porque você está disposta a mudar, é o principal. Se você não está disposta a mudar, já pode sair dessa live que ela não é para você. Então, vamos lá, eu tô aqui hoje para oferecer para vocês um atalho, tá? Eu tô compartilhando os meus erros, aquilo que eu fiz, aqueles erros que eu cometi durante a minha trajetória e que me atrasaram no processo. E é conhecendo cada um deles que você irá ganhar tempo e chegar no resultado mais rápido. Então eu tô aqui para compartilhar com vocês justamente a minha experiência, aquilo que me atrasou. Eu digo para vocês, quem conhece um pouquinho mais sabe que desde 2018 eu tô aí nessa luta, né? De vou, não vou, vou, não vou. E isso me atrasou muito. E quando eu decidi realmente fazer o que eu queria, em menos de um ano eu comecei aí a voar. Então, fui lagarta por muito tempo. Quem tá acompanhando aí esses dias as postagens, tá sabendo que estamos falando aí sobre a lagarta e sobre a borboleta. Então, fui lagarta, me arrastei por muito tempo, mas a partir do momento que eu decidi voar, eu não voltei a me arrastar. E foi me arrastando que eu aprendi aí um monte de estratégia e são essas estratégias que eu vou compartilhar aqui com você, tá? E, como eu disse, eu consigo gerar esse benefício para você porque eu fui testando durante toda essa minha jornada o que funcionava e o que não funcionava. Então, a maior vantagem que você vai ter ao me acompanhar, ao assistir essa live, é não cometer os mesmos erros que eu. E isso já vai ser um grande avanço para você, porque você vai ganhar tempo. E quando, você comete esses erros, você tem a chance, como aconteceu comigo, de perder tempo, e a gente sabe que o nosso tempo ele é muito valioso, e não só o tempo, você corre o risco de desistir no meio do caminho. E não desistir porque você não é uma boa profissional, não desistir porque dá certo para todo mundo e não dá certo para mim, mas de desistir porque você está indo pelo caminho errado e só tropeçando nos seus erros, e a gente precisa aprender com os nossos erros. Tô aqui, não tô falando que você não vai errar, não é isso, mas tô aqui te dizendo os meus erros para que você não erre naquilo que eu já errei. E vamos aí acelerar o seu processo para que mais rápido do que eu você possa conquistar, possa chegar aos R$ 6.000 por mês. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o meu primeiro erro. Primeiro erro que eu cometi durante toda a minha trajetória até chegar aqui foi de que eu só enxergava a oportunidade na sala de aula. Eu me formei como pedagoga e logo que eu me formei, eu comecei a atuar como professora em uma sala por contrato temporário na prefeitura aqui da minha cidade. E eu comecei a atuar ali, para mim esse era o único caminho. E eu sofri muito com isso, porque o regime da CLT aqui, ele permite que você trabalhe por 2 anos e depois você tem que manter um tempo de afastamento de 6 meses. Tá ali na lei que uma mesma empresa não pode contratar contratar você por um período maior sem ter esse intervalo dentro de um contrato temporário.
Então eram 2 anos de festa, 2 anos de garantia, 2 anos que eu sabia que eu tinha um emprego, 2 anos que eu sabia que eu tinha um salário. Mas quando esses 2 anos iam chegando ao final, eu já começava a entrar ali em desespero, a ansiedade ia lá em cima e eu já ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu vou ficar com 6 meses de castigo, 6 meses sem poder pegar sala na minha cidade, o que eu vou ter que fazer? E aí eu comecei a dar tiro para as cidades da região, prestar os processos seletivos, tudo aqui na região, porque eu não poderia assumir uma sala aqui na minha cidade. Não porque eu não era boa, não porque eu não tinha capacidade de passar no processo seletivo, mas porque a lei tinha essa exigência e aqui na minha cidade não tinha concurso, na região não tinha concurso, então eu ficava presa a isso. São 2 anos que eu vou trabalhar, vou ter a minha estabilidade. Acabou, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos correr, correr, correr. E eu só enxergava essa chance. E nas escolas particulares, eu não vi assim abertura. Realizei estágio em algumas, levei currículos e era sempre não. Nunca fui chamada nem para uma entrevista e isso me deixava muito mal. A minha insegurança, eu já era insegura, a minha insegurança ficava pior ainda, porque eu pensava, ninguém me chama nem para uma entrevista, né? Devo ser muito ruim. E aí eu via profissionais que eu considerava que eu era melhor, eu falava, olhava, falava, nossa, eu tenho mais experiência, eu sou melhor. E a escola particular contratava aquela pessoa e não me contratava. Eu falava, poxa vida, tem alguma coisa de errado comigo. Então esse foi o primeiro erro. Se você se encontra nessa situação, já identificamos aí o primeiro erro. Não pense que você não tem oportunidade enquanto pedagoga, tá? A sua oportunidade, ela não é só dentro de uma sala de aula. Não se prenda, tá? Não se feche nessa gaiola, não fique nesse mundinho, que tem muitas oportunidades para você além da sala de aula. Segundo, eu tentava fazer tudo de forma muito jogada, muito intuitiva, sem estratégia nenhuma. Então, no ano de 2018, foi quando eu falei assim, quero muito ter uma coisa minha, meu espaço, e desde essa época eu já comecei a me apaixonar mais sobre o autismo, comecei a estudar, e aí eu falei, vou abrir o meu espaço e quero trabalhar com isso e tal. E aí, em 2017, eu encerrei um contrato na prefeitura. Em 2018, eu tinha prestado o processo seletivo nas cidades da região. Mas, quando me chamaram, eu não fui, porque eu falei, eu vou abrir o meu espaço. E eu tinha o meu dinheiro do acerto, que dava ali para eu me manter por um tempo. E fiquei presa a essa ideia. Aluguei um lugar. E aí, hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, não tinha como isso dar certo. Eu achei que eu simplesmente alugando um lugar, as pessoas iam aparecer. As pessoas iam entender o que eu fazia lá, simplesmente assim. E não é assim que funciona. Só que na época eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje para entender de que não estava funcionando porque eu não tinha estratégia. Na minha cabeça não estava funcionando porque eu não era boa o suficiente. Aquilo não era para mim. E eu usava muito essa frase. Talvez você use também, né? Não é pra mim. Ah, fulana fez, deu certo. Não é pra mim. Não é pra mim. Não diga mais isso, tá? Então, eu aluguei esse espaço e comecei meio que a divulgar, fiz uns cartõezinhos. Na época, nem sabia que era Instagram, nem sabia. E fiz alguns panfletinhos, alguns cartõezinhos, coloquei numa padaria que tinha lá próximo. E aí começaram a aparecer algumas crianças, mas não eram crianças que a família estava procurando porque precisavam de um acompanhamento no seu desenvolvimento, não eram crianças que ali era o meu foco, né, de trabalhar com crianças autistas, eram crianças que a mãe não tinha onde deixar e aí levava lá para mim, para ficar lá comigo. Pensa só, né? Não, se você faz tudo isso, você tem aí o trabalho enquanto babá, alguma coisa do tipo, tá tudo bem, mas não era esse o meu objetivo. Só que vocês conseguem entender a visão que eu passava? Qual que era a leitura do meu trabalho que eu passava para essas famílias? E eu passava essa leitura exatamente porque eu não estava me posicionando. E aí chegava uma família e falava, preciso deixar aqui por 2 horas. Quanto é? Preciso deixar aqui uma vez a semana. Preciso deixar assim. E aquilo foi virando uma bola de neve. E o que eu fiz com 3 meses, estava trabalhando com isso, mais ou menos, eu falei, nossa, tá dando para tirar um dinheiro, mas o dinheiro tá ficando praticamente pro aluguel, que não era barato. O que eu vou fazer?
vou voltar para a sala de aula, para aquela cidade que eu não quis, que me chamou, aqui por perto, né? Vou voltar para lá. Agora, sempre tinha, né, as chamadas, a cada 15 dias, a cada um mês aparecia lá a sala que estava livre. E aí eu peguei e fui assumir uma sala de berçário, que foi uma experiência incrível, assim, para mim também, não desconsidero. Mas fui para aquela sala e parei com as crianças, que eu estava atendendo, outro erro, que eu vou falar aqui. E comecei a trabalhar lá no período da manhã, entre manhã e tarde mais ou menos, e sobrava um tempinho à tarde. Eu continuei tentando descobrir que tinha uma clínica que estava dividindo sala, e aí fechei o meu espaço, fiquei um tempinho fechada e depois entrei de parceria com essa clínica. Só que também, mais uma vez, fazendo errado. Então eu não focava nem na escola, que eu estava contratada, não focava nem na clínica. E aí, na escola que eu estava trabalhando, na cidade, teve concurso. E a minha sala, justamente, era uma sala que ia para o concurso. Então, eu fiquei 3 meses naquela sala. E depois a minha vaga foi para uma professora efetiva e eu perdi novamente o emprego. Foi quando, né, as pessoas não sabem o pedaço dessa história, foi quando eu entreguei um currículo no restaurante aqui da minha cidade, que esses tempos eu postei a foto aqui nos stories. Foi quando eu entreguei um currículo aqui nesse restaurante e comecei a trabalhar, porque eu tinha muito fixo aquela ideia de eu preciso ter uma estabilidade financeira, eu preciso ter um emprego fixo que me pague até eu me estabilizar. Só que isso era, na verdade, uma ilusão, porque eu nunca me estabilizava, porque eu sempre fixava naquele emprego fixo, naquela estabilidade e não me dedicava de verdade àquilo que era o meu sonho, àquilo que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante à noite, entrava às 4 da tarde e ia até meia-noite, 1 hora da manhã. E durante o dia eu dividi o espaço nessa clínica e comecei a atender nessa clínica. Só que, como eu falei pra vocês, eu não tinha nenhum tipo. Até que chegou um momento que comecei a ficar doente e eu parei pra pensar, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo, né? Porque o ambiente do restaurante que eu trabalhava não era um lugar ruim, mas todo dia quando eu chegava lá e eu colocava o pé lá dentro, eu falava: pra que eu fiz faculdade? Pra que eu fiz pós-graduação? Pra que eu tô fazendo um monte de curso? Porque na época eu tava buscando especialização sobre autismo, especialização sobre desenvolvimento infantil. E aí eu falava: pra que eu tô fazendo tudo isso se eu tô aqui? Se eu tô aqui. E aí foi me dando uns parafusos, e aí o que eu fiz? Voltei a estudar para concurso. Voltei a estudar para concurso. E aí eu falei assim, já que na minha cidade não tem concurso, já que na região não tem concurso, vou fazer concurso onde estiver. E aí fui prestar concurso em Paulínia, fui prestar concurso em um monte de lugares, porque eu ainda tinha a ideia fixa da sala de aula. E por essa experiência errada que eu tinha tido, eu coloquei na minha cabeça de que não era para mim. E isso começou a mexer também com muitas áreas aí do meu psicológico, né? Eu olhava e eu falava, todo mundo faz e dá certo, para mim não dá certo. Todo mundo faz assim e para mim não é. Então é um sinal de que não é para ser, é um sinal de que não é para eu fazer. E isso começou a me fazer muito mal mesmo. Nessa época, eu estava esperando mais uma vez o processo seletivo da minha cidade, né? Porque lembra, 2018 eu não pude assumir sala aqui, eu estava nos 6 meses, ficou nessa bagunça. Quando foi 2019, eu poderia assumir novamente uma sala de aula aqui na minha cidade. E foi isso que eu fiz. Logo assim que eu fui chamada, eu assumi uma sala para ficar mais 2 anos na prefeitura de Mococa. E aí no ano de 2019 foi um ano assim tranquilo, né? Uma sala assim agitadinha, mas tranquilo no quesito estabilidade financeira. Foi quando eu comecei a trabalhar também na Casa Rosa, que era um projeto muito bonito aqui na minha cidade. Então eu tava muito plena, muito realizada profissionalmente, assim, né? Tinha deixado de lado todo esse conhecimento, todo esse sonho de trabalhar aí do meu jeito. Apesar de que na sala de aula, depois que você abre a sua cabeça, você que é professora em sala de aula e estuda, sabe do que eu tô falando.
Depois que você abre a tua visão, que você começa a estudar sobre transtorno, sobre desenvolvimento infantil, sobre dificuldade de aprendizagem, você não consegue mais ficar na sua sala em paz, vendo uma criança que precisa de você, que você não consegue atender, que você não consegue dar aquela atenção, porque a realidade da sala de aula não te permite isso. Então, eu voltei para a sala de aula, eu estava mais ou menos em paz, por conta de tudo isso que eu falei. Foi uma sala que eu tinha 2 crianças com TDAH, uma criança com deficiência intelectual e uma criança com dislexia. Fora todo o contexto da sala. Então, para mim, esse lado também era muito difícil, mas a estabilidade financeira, a falsa estabilidade financeira ali pelos 2 anos eu tinha. E aí o ano de 2019 correu bem. Quando foi o ano de 2020, tivemos aí a pandemia. E aí com a pandemia, o que aconteceu, né? Muitas mães começaram a me procurar, porque me conheciam lá dessa época que eu tentei abrir o meu espaço, dessa época que eu tentei atuar com a clínica, me conheciam e algumas começaram a me indicar e a pedir ajuda, justamente por essa questão, né, de que a gente percebeu que a pandemia não ia durar só 15 dias, que a pandemia não ia durar só um mês, mas que isso começou a se prorrogar ali e a gente precisava dar um jeito de fazer com que essas crianças não perdessem conteúdo, porque a gente não sabia, na verdade, quanto tempo isso ia durar. E aí eu consegui atender algumas crianças. Eu trabalhava no online, a minha sala era uma sala no período da manhã, então eu conseguia trabalhar ali atendendo online meus alunos da rede pública, e no período da tarde comecei a atender algumas crianças, mais especificamente da parte da alfabetização. E assim foi durante todo aquele ano, e aí depois eu recebi outra proposta. Aí que entra o meu terceiro erro, né? Então, o primeiro erro, eu achava que eu só tinha oportunidade na sala de aula. Vai anotando aí para ver se você tem algum desses erros também, porque se você tiver, pode ser justamente esse erro que tá te impedindo, que tá te atrasando de você chegar aí aos seus 6 mil reais por mês. Então, o primeiro erro, eu pensava que eu não tinha oportunidade, que a única chance era trabalhar em sala de aula através de um concurso público ou através de um contrato por tempo temporário. Segundo erro, fazia tudo de forma muito jogada, não tinha estratégia nenhuma, não conhecia nada, né, sobre marketing, sobre como atrair clientes, nada disso, e me frustrava, ficava chateada, insegura, porque eu pensava que não era para mim, não em relação a essa estratégia, mas em relação de profissionalismo mesmo, que eu não tinha capacidade. E o terceiro erro que eu cometi, e foi assim para mim dos que eu considero mais grave, e que eu falo que as mães tiveram muita paciência comigo e confiaram muito no meu trabalho para me aceitar aí depois de novo, as minhas desculpas. Até a Tati estava aqui na live, a Tati foi uma daqui, nossa, Tati, né, sabe como foi toda essa luta. E eu comecei várias vezes a atender as crianças e eu desistia por conta de contrato de tempo temporário. Então, nesse ano de 2020, eu estava ali começando a caminhar, tendo ali algumas crianças, começando a atender, e estava sendo legal, estava tendo uma indicação boa, um boca a boca. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa instituição aqui na minha cidade. E aí eu fui. E aí eu tive que chegar nessas mães, falar, não vou conseguir mais atender o seu filho, recebi uma proposta assim, assim, assado, vou ter que parar com o atendimento. E isso foi, assim, muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que quando eu firmo um compromisso, eu gosto de ir até o final, mas também pesava o quê? A estabilidade. Que fosse 2 meses, 1 mês, mas eu tinha muito fixo aquela coisa, eu preciso estar com esse controle. 2 meses, 3 meses, mas é 2 meses. É 3 meses que eu tenho certeza do que eu vou estar fazendo. E aí, né, parei de novo. Aí quando foi o ano de 2021, eu encerrei esse contrato com essa instituição e encerrei o contrato com a prefeitura também. E aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Vou avisar essas mães que eu tô atendendo de novo. Vou avisar essas mães que eu tô atendendo de novo. E aí comecei a atender essas crianças novamente. Algumas que eu já estava atendendo, outras que foram chegando. Só que, lembra que antes eu falei que eu tava doido dos concursos? Que eu falei que eu ia passar num concurso de qualquer jeito? Então, passei num processo seletivo aqui, numa cidade da região. E o que eu fiz? Quando me chamaram,
Quando me chamaram para assumir um contrato temporário, cheguei nessas mães que eu estava atendendo e falei justamente isso, espero que vocês entendam, né? Eu peço desculpas, mas eu recebi um contrato e é uma certeza até dezembro, até o final do ano. E eu vou assumir, justamente porque, né, a pandemia pode acabar, e assim que a pandemia acabar, você não vai querer mais que eu atenda o seu filho, então tô indo embora. E foi isso que aconteceu. Então, esse terceiro erro que eu considero um dos mais graves, primeiro porque eu acho que foi uma consideração da minha parte com essas famílias. Realmente, de fato, eu tava pensando ali em mim. E é lógico, né? Também tem essa parte de que poderia acontecer, de quando voltasse às aulas eles me dispensarem. Mas não foi uma vez que aconteceu só, foram várias vezes que eu começava e parava, começava e parava. E isso pra minha imagem também não foi legal, porque pensa só, quando eu, né, fosse começar a atender, uma mãe poderia falar pra outra, não leva na Anne não, porque a Anne ela começa a atender depois ela para, né? E foi uma coisa que eu, infelizmente, procurei ali com essa atitude. Porém, né, foi o que aconteceu no meio do caminho, foi justamente depois que eu assumi esse contrato nessa cidade vizinha, que eu tive ali a minha virada de chave, que me fez chegar onde eu estou hoje. E eu acredito que muitas mães me ajudaram, muitas mães me apoiaram nessa decisão. Como eu falei, a Tati eu sei que tá aqui, não sei se tem outras, mas de falar, não, Anne, chuta o balde, você vai conseguir, né? Vai que vai dar certo, porque eu tinha muito esse medo. E aí foi quando aconteceu, né? Tudo que aconteceu. Eu vou falar mais breve aqui, vou seguir o meu roteiro para eu não dar spoiler. Mas você pode estar se perguntando, né? Será que eu também consigo mudar? Talvez a tua realidade hoje esteja tão mais imersa que a minha nesse mundo de só concurso, só sala de aula, que você pode se perguntar: será que eu também consigo mudar? Também consigo conquistar esse resultado? Será que eu consigo fazer sucesso? Será que eu consigo faturar esses 6 mil reais por mês trabalhando com o que eu gosto de fato? E eu te digo que a resposta é sim. Toda pedagoga com vontade, tá? Presta atenção. Toda pedagoga com vontade de fazer a diferença e com as estratégias que eu vou te apresentar, com certeza consegue trilhar essa jornada. E mesmo assim que você pense, tô acabando de me formar, não tenho experiência, ou mesmo que teu diploma esteja lá, guardado na gaveta há muito tempo, mesmo que assim como eu, você já tenha tentado antes de várias formas e não tenha conseguido. Antigamente eu pensava, como eu disse pra vocês, eu pensava como vocês. Eu via outras pessoas que eu julgava menos profissionais do que eu, conseguindo colocar suas ideias em prática, abrindo seus espaços, e eu nunca conseguia, e eu não conseguia entender o porquê. E eu pensava, né, eu preciso estudar mais, porque aí, né, eu vou ficar pronta quando eu estudar mais, e eu fui acumulando um monte de conhecimento que não servia pra nada, sabe por quê? Conhecimento guardado que você não aplica e que você não compartilha, ele não serve para nada, ele vai servir só para você. E aí, o que adianta você saber um monte de coisa legal que você pode aplicar ali com as crianças, que vai fazer com que elas se desenvolvam mais, que elas aprendam mais, e você simplesmente guardar isso para você? E era isso que eu fazia, porque eu era tão insegura que essa era a minha válvula de escape. Preciso estudar mais porque eu não tô boa ainda. Preciso estudar mais porque eu não tô boa ainda. Preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar. E nesse preciso estudar, eu investia em muito conhecimento, porque vocês sabem que esses cursos não são baratos. Investi em congresso, investi em material para ficar tudo guardado. E não era só curso, só material, curso online, material, livro, não. Eu tinha, não sei se vocês já viram nos stories, aqueles brinquedões, blocos de espumados, aqueles percursos enormes. Uma vez eu fiz uma compra daquilo, comprei, gastei pra caramba. E esse material ficou praticamente 2 anos guardados em uma caixa, esperando a hora mágica que eu ia estar pronta e começar a usar. Então, de nada adiantava. Então, se você tá nesse ciclo de ficar estudando, porque você acha que não tá pronta ainda, sinto lhe dizer,
Você, com esse pensamento, você não vai estar pronta nunca. De fato, o profissional da educação, ele é um profissional que ele nunca para de estudar. Isso é verdade, nunca, você nunca vai parar. Você vai estar sempre estudando, sempre renovando aí os seus conhecimentos. Só que se você colocar isso como uma fuga para você, de que você precisa estudar mais para ficar pronta, você nunca vai sair do lugar. E todo esse conhecimento, como eu falei, ó, não vai servir de nada, porque não vai ajudar as crianças, não vai ajudar as famílias. Conteúdo guardado, que não é compartilhado, não serve praticamente de nada. Só para você colecionar diplomas. E diplomas colecionados não adianta nada, viu? Então, com todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, a sala de aula, como eu disse, foi ficando cada vez mais angustiante. Eu consegui identificar na minha sala as crianças que precisavam ali de um atendimento específico, que tinham um tipo de transtorno, uma dificuldade específica, e eu não conseguia ajudar. Pensa só, enquanto a gente não sabe, é mais fácil, né? Mas a partir do momento que você identifica o problema, você olhar para ele e fingir que ele não existe, não tem jeito. Não tem jeito. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, né? Se você passou, vamos aproveitar para a gente interagir aí. Se você já passou por essa situação de estar em sala de aula e você identificar um aluno com uma dificuldade, mas você não conseguir ajudar ele por um contexto de sala, coloca aí nos comentários. Eu já passei por isso, coloca aí a sua experiência de que você olhar para aquela sala de aula e falar: o que eu vou fazer com o Joãozinho? O Joãozinho precisa disso, disso e disso. Mas uma sala de aula você não conseguir dar essa atenção pro Joãozinho. E isso aconteceu comigo e eu tinha que cumprir, né? Com um conteúdo extenso, com uma apostila, com um material didático, um livro didático, que não era real, não era um conteúdo real ali para minha sala. As crianças, vamos supor, né? Vou dar um exemplo. As crianças não estavam sabendo ali nem o princípio alfabético, nem escrever o alfabeto, e no livro didático eu já tinha que ensinar a leitura, a letra cursiva, por exemplo. Então, esse sentimento de você fazer algo obrigada e fazer algo que você sabe que não é o ideal, mas porque você tem que fazer, porque você tá ali presa naquele sistema, e você vê a criança sofrendo, porque a criança sofre. A criança, quando ela tá ali na sala de aula e ela não consegue se desenvolver, ela não consegue aprender, ela é uma criança que tá sofrendo. E você vê essa criança sofrer, essa angústia, e você não conseguir ajudar ela, gente, isso é um dos piores sentimentos. É um dos piores sentimentos que você pode ter. E eu olhava para trás, para aquilo que tinha me motivado, né? O que me motivou a entrar na pedagogia foi justamente entender como que se dava o aprendizado e ser uma ponte na vida das crianças para fazer esse aprendizado acontecer de forma efetiva. E eu me encontrava ali numa situação onde eu não estava vendo a criança aprender de forma significativa e que muito menos eu estava sendo essa ponte, pelo contrário, né? Muito menos eu estava sendo essa ponte. E aí o sentido todo se perdeu, né? O que me motivou a fazer a pedagogia, quando eu cheguei na sala de aula, começou ali a dar choque. E eu sempre fui apaixonada por ensinar, mas não era ensinar de qualquer jeito. Eu sempre quis ensinar dessa forma significativa, de uma forma que as crianças se sentissem motivadas a aprender e eu também me sentisse motivada a ensinar. Porque é assim, né? A gente sabe que vem dos dois lados. Não é só o profissional que ensina que tem que estar motivado e nem só a criança, porque os dois aprendem junto. O conhecimento não vem só da gente, né? Só do profissional que acha que está ali ensinando, mas é uma troca. O conhecimento, o aprendizado, o desenvolvimento, ele é uma troca. E se a criança não está motivada e se o profissional também não está motivado, aí, né, o negócio realmente não anda. E quando a sala de aula começou a ser essa barreira, eu percebi que eu estava no lugar errado. Então, eu percebi que quem precisava mudar ali era eu. Se eu não estava me encontrando naquele lugar, se eu não estava me encontrando naquele contexto, eu precisava dar um jeito, né? E aconteceu um fato, uma vez de uma escola, que eu trabalhava com educação infantil. E era uma sala de, se eu não me engano, a gente fala aqui maternal 2.
E a gente via ali nas crianças a potencialidade deles e a gente queria estimular isso. A gente queria estimular certas propostas. Eu trabalhava com uma outra professora e a gente queria oferecer para aquelas crianças propostas e a coordenadora falava que não. A coordenadora falava que não, falava que não. E o argumento dela era o que mais me deixava irritada, que o argumento dela era: "Ai, eles são muito pequenininhos. Ah, eles não dão conta porque eles são muito pequenininhos." E cada vez que ela falava isso, me dava raiva, porque eu falava assim, ela está diminuindo a capacidade das crianças, a potencialidade das crianças, porque elas são crianças. E isso não está certo. E desde então isso começou, sabe? E esses fatos foram se repetindo, repetindo, até que no ano passado, né? Por conta de uma discussão que eu tive com uma vice-diretora, por causa de o traçado de uma letra. A gente entrou numa discussão por conta de como traçar ou não traçar a letra, como apresentar o traçado para a criança. E eu resolvi que eu não ia ter mais esse plano B, que era sempre a estabilidade, essa falsa estabilidade de um contrato temporário. Eu decidi que eu não teria plano B e que os meus atendimentos, eles não seriam mais uma fonte de renda extra, porque até então eram. Até então os meus atendimentos eram uma fonte de renda extra que complementavam. Ah, se tiver tá bom, se não tiver também tá bom, porque eu tenho o outro contrato fixo. E aí eu falei, não, a partir de hoje, os meus atendimentos, a minha forma de trabalhar vai ser a minha renda principal. E a partir do momento que eu decidi isso, a partir do momento que eu falei, não existe plano B, as coisas começaram a mudar. E aí eu fui investir nisso. Lembra que eu falei pra vocês, o segundo erro, que era fazer tudo de forma muito intuitiva, que era fazer tudo de qualquer jeito e sempre dava errado e eu pensava que a culpa era da Anne enquanto profissional e não das estratégias que eu precisava usar? Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui estudar sobre marketing digital, fui estudar sobre imagem, sobre posicionamento. E aí eu fui testando isso que eu fui aprendendo, fui observando aquilo que estava dando certo e aplicando isso na minha empresa, porque hoje eu digo que os meus atendimentos não são só a prática ali com a criança, com as reuniões com as famílias, mas hoje eu tenho uma empresa e eu preciso trabalhar com essa empresa de uma forma efetiva. E aí eu fui criando o meu próprio método, através disso que eu fui estudando, através disso que eu fui testando, que eu fui vendo que dava certo ou que não dava certo. E com esses pequenos passos eu fui vendo grandes resultados. E assim, foi rápido. Foram resultados que eu fui vendo rápido. Então isso foi me motivando justamente nessa coisa, né? Testei, deu certo, isso dá certo e vamos continuar. Isso aqui não. E eu fui vendo, né? Os resultados ali logo na minha agenda. A minha agenda já estava lotada. Então hoje eu atuo com lista de espera. E isso me dá muita segurança. Trabalhar com uma lista de espera, né? Essa falsa estabilidade que eu queria tanto ter nos contratos, hoje com os meus atendimentos é muito, 1000 vezes mais tranquilo, porque eu sei que a minha agenda ela não vai acabar, que quando eu encerro com uma criança já tem outra esperando e isso vai ser um ciclo que vai se repetir, porque eu já mostrei que o meu trabalho é bom, eu já mostrei que o meu trabalho tem qualidade e eu já tenho pessoas que me indicam, eu tenho pessoas que falam sobre o meu trabalho, sobre os meus resultados, não sou só eu que falo e eu tenho várias provas com isso. Então hoje eu não tenho mais esse medo de ficar sem trabalho, de ficar sem conseguir trabalhar e ter que correr para um contrato de tempo temporário. Eu criei um relacionamento muito bom com as famílias que eu atendo. Eu digo que são amigos. As famílias que eu atendo são famílias amigas. Em nenhum momento, por essas famílias serem amigas, elas desconsideraram o meu profissional. A gente separa muito bem, né? Uma conversa ali, tomar um café, tomar um sorvete e o que é do profissional. Nunca fui desrespeitada. Diferente de quando eu trabalhava nas escolas, que eu não tinha esse apoio das famílias. Então, fui tendo esses resultados. Lotei a agenda, comecei a ampliar o meu resultado com as famílias e, principalmente, eu comecei a ver o resultado no desenvolvimento das crianças que eu atendo. Porque isso era uma grande angústia para mim na sala de aula. Eu fazia de tudo, eu virava do avesso, eu corria atrás, mas parece que a sala de aula sempre caminhava muito devagar, muito devagar. E eu colocava a culpa desse resultado em mim.
Quando na verdade hoje eu entendo que a culpa de uma sala de aula não estar andando bem não é só culpa do professor. É culpa de todo o contexto. Às vezes você tem um aluno lá que não te deixa dar aula, que tem um problema de comportamento que você precisa resolver. É falta de um material que você não tem, um recurso que você não tem. E aí você não tem o apoio, né, às vezes, da tua coordenação, da tua direção, das famílias. Então, é um contexto todo que atrapalha o desenvolvimento da sala. Mas eu olhava como se o problema fosse somente eu. Então, quando eu consegui ver essas crianças se desenvolverem e ter resultados positivos, e eu ver que eu estava fazendo a diferença na vida dessas crianças e dessas famílias, isso para mim foi, sabe, um dos maiores resultados que eu tive. Eu comecei a ter liberdade com os meus horários, liberdade financeira. Então, os meus horários, eu que organizo, eu que faço. Por ter esse bom diálogo, esse bom relacionamento com as famílias, quando eu tenho um compromisso que eu preciso mudar a agenda, que eu preciso conversar, tá ok. Da mesma forma que se eles têm um compromisso, eles precisam conversar comigo, a gente precisa mudar, também tá ok. Não tem aquela coisa de cumprir horário só por cumprir, igual a gente muitas vezes tem na escola. Isso me frustra muito também, sabe? Ter que ir na escola só pra preencher horário, sendo que você poderia estar fazendo um monte de coisa, né? E eu comecei a ter, então, essa liberdade de horários, essa liberdade financeira que eu sempre sonhei. Quando eu cheguei aí aos meus 6 mil reais por mês. Então, se assim como eu, você percebeu que a sala de aula não é mais o seu lugar, você precisa começar a colocar, dar esses passos concretos em direção à sua mudança. Porque se você não parar de ter um plano B, se você não colocar em prática as estratégias que eu vou te ensinar, você não vai sair do lugar. E eu te digo isso com propriedade, de quem ficou, 2018, 2019, 2020, tudo aí, patinando e não saindo do lugar. E eu tô aqui justamente porque eu não quero que você passe por isso. Eu tô aqui para te ajudar, porque eu acredito que tem muitas pessoas com potencial, assim como eu, que tinha esse potencial e não sabia, estava ali guardado, com medo, com muita insegurança. E eu quero justamente ajudar você que está aí insegura, que está aí pensando que não é para você, que está aí cometendo esses erros ou outros. E eu vou te dar uma lição, tá bom? Eu não te falei que eu vou te dar aí estratégias, vou te ajudar. Hoje é o primeiro episódio, né? A primeira live. Nós vamos nos encontrar aqui toda sexta-feira. E cada sexta-feira eu vou te trazer aí um passo, uma estratégia para você começar a mudar, para você começar a colocar em prática e já ver resultados. Então, a lição número 1 que eu vou te dar hoje é para você olhar para a sua história e identificar os seus erros. Talvez você tenha erros na sua história que sejam parecidos com os meus. Talvez você tenha outros erros que você precisa identificar aí, olhar para sua trajetória, pensar por que não está dando certo e escrever. Escrever para você ter de forma mais visual ainda esses erros e colocar em prática a história que você quer começar. Então você vai anotar, você vai pegar a tarefinha de hoje, tá bom? Você vai anotar aquilo que você acha que você está fazendo errado, aquilo que você acha, se forem ou não os mesmos erros que eu, mas aquilo que você fala, acho que por isso aqui que eu não tô conseguindo mudar. E aí você vai também colocar qual é a história que você quer colocar em prática. O que você quer fazer? Você quer começar a trabalhar com os atendimentos individualizados? Você quer começar a abrir o seu espaço aí, atender? O que você quer? Qual a história que você quer escrever para você, né? Qual que é o seu ideal aí de uma pessoa que trabalha com o que gosta, que é bem remunerada, que tem sucesso? Como é essa pessoa para você? Essa pessoa que você quer ser? E aí você vai pensar, que profissional você quer ser? Como você quer atuar? Você é pedagoga? Você vai trabalhar com alfabetização? Ou você é psicopedagoga? Ou você se interessa pela área da educação especial inclusiva? Ou você, assim como eu, né? Cadê as pessoas que amam a psicomotricidade? Quem gosta aí? Quer trabalhar com isso?
Então você vai olhar para você e vai falar, ó, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. E o público que eu quero atuar é esse. Eu quero trabalhar com crianças da educação infantil? Não, quero trabalhar com o público da alfabetização? Não, quero trabalhar com crianças com TDAH? Quero trabalhar com crianças autistas? E aí você vai escrever isso. Essa é a sua primeira lição, tá? Você olhar para sua história, identificar os seus erros, pensar em qual profissional que você quer ser, qual história você quer escrever para você e olhar como você quer aí atuar e com qual público você quer atuar, com quais crianças você quer trabalhar, tá bom? Essa é a primeira tarefa, então. Hoje nós estamos chegando ao fim. Já quero me despedir aqui de vocês, agradecer a todos que ficaram juntinhos aí comigo nessa nossa primeira live dessa série que está começando hoje, nosso podcast 6K, para te ajudar aí, para te mostrar estratégias para você começar a faturar R$6.000 por mês em até um ano. E muito obrigada, então, pela presença de vocês. Espero ter contribuído aí com a minha história, compartilhando os meus erros, para que você não cometa os mesmos erros que eu, ou para que você identifique outros possíveis erros que você está cometendo e que estão te atrasando. E nós nos vemos sexta-feira que vem com outro tema. Fiquem ligadinhos aí durante a semana nos nossos posts, nos nossos stories, que a gente vai colocando aqui dicas de qual será o nosso próximo tema, o que nós vamos trabalhar. E eu tenho certeza que se você ficar comigo, se você vier aqui aprender, a sua história já vai começar a ser diferente, tá bom? Um grande beijo, até mais!